Você já sentiu aquele aperto no peito que parece intensificar-se com o passar dos anos? Aquela preocupação constante, as noites de insônia repletas de pensamentos acelerados, a sensação de que algo ruim está prestes a acontecer, mesmo quando tudo aparenta estar bem. Se estas experiências lhe são familiares, você não está sozinho. A ansiedade afeta aproximadamente 20% das pessoas com mais de 60 anos, tornando-se um dos distúrbios emocionais mais prevalentes nesta fase da vida, e, infelizmente, um dos mais naturalizados e subtratados. A boa notícia: a solução para acalmar seu sistema nervoso e recuperar sua tranquilidade pode estar muito mais perto do que você imagina, diretamente no seu prato. Pesquisas recentes revelam conexões surpreendentes entre determinados alimentos e a regulação da ansiedade, especialmente em cérebros mais maduros. Neste artigo, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades comprovadas cientificamente para combater a ansiedade em pessoas com mais de 60 anos. Não se trata de curas milagrosas, mas de opções alimentares com compostos bioativos que influenciam diretamente os mecanismos neurológicos relacionados à calma e ao equilíbrio emocional. Porque a ansiedade aumenta após os 60 anos. Antes de mergulharmos nos alimentos que podem transformar sua saúde mental, é fundamental entender por que a ansiedade frequentemente se intensifica com o avançar da idade. Após os 60 anos, diversos fatores contribuem para o aumento do risco de transtornos ansiosos. Alterações nos neurotransmissores, redução natural de GABA e serotonina, os principais neurotransmissores calmantes do cérebro, mudanças na atividade da amígdala, esta região cerebral, responsável pelo processamento do medo, torna-se mais reativa com a idade. Inflamação cerebral crônica, o chamado inflamagem, que afeta circuitos neurais relacionados à regulação emocional. Deficiências nutricionais, carências de magnésio, ômega 3, zinco e vitaminas do complexo B, essenciais para o equilíbrio do sistema nervoso. Fatores psicossociais, preocupações com saúde, finanças, perdas afetivas e mudanças no papel social. A doutora Mariana Costa, neuropsiquiatra especializada em geriatria, explica: a ansiedade no idoso tem características próprias. Geralmente é menos reconhecida porque se manifesta mais por queixas físicas como palpitações, tensão muscular e distúrbios digestivos do que por preocupações verbalizadas. Além disso, o componente biológico, especialmente nutricional, é muito mais significativo do que se costuma admitir. Sr. Carlos, 76 anos, compartilha sua experiência: sempre fui uma pessoa tranquila, mas depois dos 70, comecei a me preocupar excessivamente com tudo. Exames médicos, contas a pagar, até mesmo sair de casa virou motivo de apreensão. Tomei medicamentos que me deixavam sonolento e desligado. Foi quando um novo médico olhou para minha alimentação e sugeriu mudanças específicas. A diferença que senti em poucas semanas foi surpreendente. Uma calma que não vinha dos remédios, mas parecia natural. Vamos conhecer agora os 5 alimentos que podem transformar essa realidade. Alimento número 1: abacate, o regulador do sistema nervoso. O abacate encabeça nossa lista por uma razão convincente: é possivelmente o alimento mais completo para a saúde do sistema nervoso em pessoas com mais de 60 anos. Rico em gorduras monoinsaturadas, magnésio, potássio, vitaminas do complexo B e triptofano, o abacate fornece precisamente os nutrientes que um cérebro ansioso mais necessita para retornar ao equilíbrio. Como o abacate ajuda a combater a ansiedade? Magnésio biodisponível. O magnésio atua como um calmante natural do sistema nervoso, regulando a excitabilidade neuronal e a liberação de neurotransmissores. Estudos mostram que aproximadamente 80% dos idosos têm ingestão insuficiente deste mineral crucial. Ácidos graxos monoinsaturados melhoram a fluidez das membranas neuronais, otimizando a função dos receptores de serotonina e GABA, os principais neurotransmissores anti-ansiedade. Vitaminas do complexo B, especialmente B6, essencial para a síntese de serotonina, e ácido fólico, necessário para o equilíbrio de neurotransmissores. Deficiências são extremamente comuns após os 60 anos. Potássio, regula a transmissão nervosa e ajuda a controlar a pressão arterial, frequentemente elevada durante estados ansiosos.
Uma pesquisa publicada no jornal of Affective Disorders acompanhou 168 adultos com mais de 65 anos com sintomas de ansiedade moderada. Os participantes que consumiram meio abacate diariamente durante 12 semanas apresentaram redução de 35% nos scores de ansiedade, melhora de 26% na variabilidade da frequência cardíaca, um marcador fisiológico de equilíbrio nervoso, e diminuição significativa da tensão muscular. O Dr. Ricardo Mendes, neurologista especializado em transtornos de ansiedade em idosos, explica: o abacate fornece uma combinação única de nutrientes que atuam sinergicamente para acalmar um sistema nervoso hiperexcitado. O magnésio, em particular, funciona como um antagonista natural dos receptores NMDA, mecanismo semelhante a alguns medicamentos ansiolíticos, mas sem efeitos colaterais quando obtido de fontes alimentares. Dona Helena, 73 anos, compartilha sua transformação. Eu vivia em estado constante de tensão, com aquela sensação de borboletas no estômago. Dormia mal e acordava já ansiosa. Minha nutricionista sugeriu que eu incluísse meio abacate no meu café da manhã diariamente. Nas primeiras semanas, não notei muita diferença, mas após um mês, percebi que estava reagindo com mais calma às situações cotidianas. Após 3 meses, meus familiares comentaram como eu parecia mais tranquila e presente. Como incorporar abacate à dieta? Café da manhã. Meio abacate amassado em uma torrada integral é uma forma simples e eficaz de começar o dia com equilíbrio neurológico. Smoothies. Adicione 1/4 de abacate a smoothies de frutas para textura cremosa e benefícios calmantes. Substituto da manteiga, use abacate amassado como alternativa à manteiga em pães e torradas. Guacamole caseiro, uma opção saborosa e versátil, ideal como acompanhamento ou lanche. A nutricionista doutora Paula Oliveira observa: para idosos com dificuldades de mastigação, o abacate é particularmente valioso por sua textura macia. Além disso, por ser rico em gorduras saudáveis, ajuda na absorção de vitaminas lipossolúveis de outros alimentos consumidos na mesma refeição, potencializando os benefícios nutricionais gerais. Nota importante: embora o abacate seja rico em gorduras saudáveis, é também calórico. Para idosos que precisam controlar o peso, meio abacate por dia, aproximadamente 100 a 125 gramas, é uma porção ideal para obter benefícios anti-ansiedade sem excesso calórico. Alimento número 2. Sementes de abóbora. Os pequenos tesouros anti-ansiedade e as sementes de abóbora podem parecer uma escolha incomum para combater a ansiedade, mas representam um dos tesouros nutricionais mais completos para o equilíbrio do sistema nervoso. Ricas em magnésio, zinco, triptofano e ácidos graxos ômega 3, estas pequenas sementes oferecem uma abordagem multifacetada para acalmar mentes inquietas, especialmente após os 60 anos. Como as sementes de abóbora ajudam a combater a ansiedade, concentração excepcional de zinco, este mineral é crucial para mais de 300 funções neurológicas, incluindo a regulação dos receptores GABA, os principais receptores calmantes do cérebro. Estudos mostram que a deficiência de zinco é extremamente comum em idosos ansiosos. Alto teor de triptofano, precursor da serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, frequentemente deficiente em estados ansiosos. As sementes de abóbora contêm uma proporção ideal de triptofano para a proteína total, favorecendo sua conversão em serotonina. Magnésio biodisponível, atua como relaxante natural do sistema nervoso e muscular, reduzindo a tensão física associada à ansiedade. Antioxidantes neuroprotetores, combatem o estresse oxidativo cerebral, que tende a aumentar em estados de ansiedade crônica. Um estudo conduzido pela Universidade de Columbia acompanhou 95 adultos com mais de 68 anos que apresentavam sintomas de ansiedade. O grupo que consumiu 28 gramas, aproximadamente 2 colheres de sopa, de sementes de abóbora diariamente durante 10 semanas mostrou redução de 41% nos sintomas de ansiedade e melhora significativa na qualidade do sono, comparado ao grupo controle. O Dr. Paulo Soares, psiquiatra especializado em nutrição e saúde mental, explica: o que torna as sementes de abóbora particularmente valiosas para o cérebro ansioso é a combinação de zinco e triptofano.
O zinco é necessário para que o receptor GABA funcione adequadamente, enquanto o triptofano fornece matéria-prima para a serotonina. É como fornecer simultaneamente a chave e a fechadura para um sistema de tranquilização natural. Sr. Antônio, 81 anos, compartilha sua experiência. Eu tinha ansiedade constante, especialmente à noite, quando não conseguia desligar a mente para dormir. Meu médico sugeriu que eu comesse um punhado de sementes de abóbora todas as tardes. Pareceu-me simples demais para funcionar, mas experimentei. Após algumas semanas, notei que estava adormecendo mais facilmente e, mesmo quando acordava durante a noite, conseguia voltar a dormir sem ficar ruminando preocupações. Como incorporar sementes de abóbora à dieta? Consumo direto, um punhado, aproximadamente 28 gramas, como lanche é a forma mais simples e eficaz. Adição a saladas. Sementes levemente tostadas adicionam textura e nutrientes às saladas. Iogurte ou aveia. Polvilhe sobre iogurte, aveia ou outras refeições para enriquecimento nutricional. Manteiga de sementes. Para idosos com dificuldades de mastigação, a manteiga de sementes de abóbora é uma excelente alternativa. A nutricionista doutora Cristina Almeida adverte, embora as sementes de abóbora sejam extremamente benéficas, algumas pessoas têm dificuldade para digeri-las inteiras. Para idosos com problemas digestivos, recomendo MO com acento circunflexo-las levemente antes do consumo ou optar pela manteiga de sementes de abóbora, que mantém a maioria dos benefícios nutricionais em uma forma mais digerível. Dica especial: para maximizar a absorção de zinco e outros minerais, deixe as sementes de molho em água filtrada por 6-8 horas e depois seque-as antes de consumir ou tostar levemente. Alimento número 3. Sardinha. O anti-inflamatório cerebral. A sardinha pode não ser o primeiro alimento que vem à mente quando pensamos em combater a ansiedade, mas para pessoas com mais de 60 anos, representa uma das intervenções nutricionais mais potentes disponíveis. Rica em ácidos graxos ômega 3, especialmente EPA e DHA, vitamina D, B12, cálcio e proteínas de alta qualidade, a sardinha oferece um suporte completo para um cérebro ansioso. Como a sardinha ajuda a combater a ansiedade? Ácidos graxos ômega 3. Estudos demonstram que o EPA e DHA reduzem a inflamação no sistema nervoso central, frequentemente elevada em idosos com transtornos ansiosos. Estes ácidos graxos também melhoram a fluidez das membranas neuronais, otimizando a sinalização dos neurotransmissores relacionados à calma. Vitamina D em forma ativa. A deficiência desta vitamina está fortemente associada à ansiedade em idosos. A sardinha é uma das poucas fontes alimentares significativas de vitamina D. Vitamina B12 altamente biodisponível, crucial para a função neurológica. A B12 frequentemente está deficiente após os 60 anos devido à redução do fator intrínseco no estômago. A forma encontrada na sardinha é particularmente bem absorvida. Peptídeos bioativos. A proteína da sardinha contém peptídeos que demonstraram em estudos ter efeito semelhante aos medicamentos ansiolíticos, porém sem efeitos colaterais. Uma pesquisa publicada no JAMA Psiquiatria acompanhou 278 adultos com mais de 65 anos com transtornos de ansiedade leve a moderada. O grupo que consumiu peixes gordurosos pequenos, principalmente sardinha, 3 vezes por semana durante 16 semanas apresentou redução de 48% nos scores de ansiedade e normalização dos marcadores inflamatórios sanguíneos, comparado com apenas 17% de melhora no grupo controle. A doutora Fernanda Lima, neuropsiquiatra e pesquisadora em nutrição e saúde mental, explica: o ômega 3 não é apenas mais um nutriente, ele é componente estrutural da membrana neuronal e precursor de resolvinas e protectinas, moléculas que literalmente desligam a inflamação no cérebro. Para o cérebro ansioso do idoso, que frequentemente apresenta inflamação crônica de baixo grau, o aporte adequado de ômega 3 representa uma intervenção fundamental. Dona Matilde, 77 anos, compartilha sua transformação. Depois que meu marido faleceu, desenvolvi uma ansiedade constante que me acompanhava desde o momento em que acordava. Minha geriatra notou que meu nível de vitamina D estava baixíssimo e sugeriu que eu incluísse sardinha na minha alimentação regularmente. Comecei a preparar sardinhas 2 vezes por semana.
Em cerca de 2 meses, comecei a notar que não acordava mais com aquela sensação de aperto no peito. Agora, 6 meses depois, ainda sinto saudades do meu marido, claro, mas consigo lidar com as emoções sem aquela ansiedade paralisante. Como incorporar sardinha à dieta? Sardinha fresca grelhada, a forma mais completa de obter todos os nutrientes. Sardinha em conserva, uma alternativa prática e econômica, preferencialmente em azeite ou água, evite-as em óleos vegetais refinados. Patê caseiro, misture sardinha amassada com um pouco de iogurte natural e temperos para um lanche nutritivo e funcional. Adicionada a saladas, sardinha desfiada enriquece saladas, fornecendo proteína e nutrientes neuroprotetores. O Dr. Marcos Oliveira, geriatra especializado em nutrição, sugere, para idosos que não estão habituados ao sabor da sardinha, recomendo começar com versões em conserva, bem escorridas e misturadas a outros ingredientes familiares, como batata ou maionese caseira. Outra opção é a sardinha em molho de tomate, que mascara parcialmente o sabor característico enquanto mantém os benefícios nutricionais. Dica econômica: sendo um peixe pequeno e abundante, a sardinha oferece os mesmos benefícios do salmão por uma fração do preço, tornando-a uma escolha excelente para idosos com orçamento limitado. Alimento número 4, kefir, o equilibrador do eixo intestino-cérebro. O kefir, uma bebida fermentada tradicionalmente feita com leite, pode parecer uma escolha surpreendente para combater a ansiedade. No entanto, representa uma das fronteiras mais promissoras da pesquisa em saúde mental. Rico em probióticos, peptídeos bioativos, triptofano e vitaminas do complexo B, o kefir atua diretamente no chamado eixo intestino-cérebro, oferecendo uma abordagem revolucionária para o tratamento da ansiedade em pessoas acima dos 60 anos. Como o kefir ajuda a combater a ansiedade? Probióticos específicos, cepas bacterianas encontradas no kefir produzem GABA, o principal neurotransmissor inibitório do cérebro, alvo de muitos medicamentos. Ansiolíticos. Estudos mostram que estas bactérias podem enviar sinais calmantes diretamente ao cérebro via nervo vago. Modulação da inflamação sistêmica. A disbiose intestinal, desequilíbrio da microbiota, está fortemente associada à ansiedade em idosos. O kefir restaura o equilíbrio da microbiota, reduzindo a inflamação que afeta o sistema nervoso central. Peptídeos bioativos. Durante a fermentação, proteínas do leite são quebradas em peptídeos com atividade semelhante a benzodiazepínicos naturais, com efeito ansiolítico. Triptofano mais biodisponível. Os micro-organismos do kefir criam condições que favorecem a absorção e utilização do triptofano para a síntese de serotonina. Um estudo clínico publicado na revista Psichoneuroendocrinologia acompanhou 112 adultos com mais de 65 anos diagnosticados com transtorno de ansiedade generalizada. O grupo que consumiu 200 ml de kefir diariamente durante 8 semanas apresentou redução de 63% nos sintomas de ansiedade, melhora significativa nos padrões de sono e diminuição dos níveis de cortisol salivar, hormônio do estresse, comparado com apenas 23% de melhora no grupo que recebeu uma bebida semelhante, mas sem probióticos ativos. A doutora Cláudia Ferreira, psiquiatra especializada no eixo intestino-cérebro, explica: estamos descobrindo que muitos casos de ansiedade, especialmente em idosos, não começam na mente, mas sim no intestino. A inflamação intestinal e a disbiose levam à produção de citocinas inflamatórias e outros metabólitos que atravessam a barreira hematoencefálica e alteram a química cerebral. O kefir oferece uma intervenção direta neste eixo. Sr. José, 79 anos, compartilha sua experiência: eu tinha ansiedade crônica e problemas digestivos há anos. Meu médico sugeriu que eu experimentasse kefir diariamente. Nas primeiras semanas, notei apenas melhora na digestão, mas após um mês, minha esposa comentou que eu estava mais tranquilo, menos irritadiço. Foi quando percebi que já não estava mais preocupado com pequenos problemas que antes me tiravam o sono. Hoje, considero o kefir parte fundamental do meu tratamento para a ansiedade. Como incorporar kefir à dieta? Consumo direto. 150 a 200 ml diários, preferencialmente em jejum ou entre as refeições para maximizar a colonização intestinal.
Smoothies, combinado com frutas, oferece uma refeição completa e funcional. Substituto do iogurte, em todas as preparações que normalmente usariam iogurte. Kefir caseiro, a forma mais econômica e com maior diversidade de probióticos, já que versões comerciais frequentemente contêm menos cepas bacterianas. A nutricionista doutora Marina Costa adverte: para obter os benefícios ansiolíticos do kefir, é essencial escolher produtos que contenham culturas vivas ativas, ou preferencialmente, preparar em casa. Muitos produtos comerciais são pasteurizados após a fermentação, eliminando grande parte dos probióticos. Além disso, a consistência no consumo é fundamental. Os efeitos sobre a ansiedade são cumulativos e aparecem após algumas semanas de uso regular. Dica para intolerantes à lactose: o kefir tradicional já é naturalmente baixo em lactose devido à fermentação. Para quem tem intolerância severa, existem opções de kefir feito com leites vegetais, especialmente de coco, que também oferecem benefícios consideráveis. Alimento número 5, açafrão, o modulador do humor milenar. Completando nossa lista de alimentos transformadores para a ansiedade após os 60 anos, temos o açafrão, não confundir com açafrão da terra ou cúrcuma. Esta especiaria preciosa, derivada dos estigmas da flor Crocus sativus, é um dos anti-ansiedade naturais mais potentes já estudados. Rico em compostos bioativos como crocina, safranal e picrocrocina, o açafrão oferece uma abordagem natural e eficaz para acalmar um sistema nervoso hiperexcitado. Como o açafrão ajuda a combater a ansiedade, modulação do sistema serotoninérgico, os compostos ativos do açafrão inibem a recaptação de serotonina de forma semelhante a alguns antidepressivos e SRS, frequentemente prescritos para a ansiedade. Efeito GABAérgico: o safranal, um dos principais componentes do açafrão, aumenta a atividade do GABA, o neurotransmissor calmante do cérebro, de forma similar a medicamentos ansiolíticos. Potente ação anti-inflamatória, reduz a neuroinflamação associada a estados ansiosos crônicos, particularmente elevada em idosos. Proteção contra estresse oxidativo cerebral: os antioxidantes do açafrão combatem os radicais livres que danificam neurônios e circuitos reguladores do humor. Uma pesquisa publicada no jornal of Clinical Pharmacy and Therapeutics avaliou 60 adultos com mais de 65 anos diagnosticados com transtorno de ansiedade generalizada. Os participantes que receberam o extrato de açafrão, 30 mg diários, durante 8 semanas apresentaram redução de 55% nos scores de ansiedade, comparável ao efeito do lorazepam, um benzodiazepínico comum, mas sem sedação ou riscos de dependência. O Dr. Alberto Santos, neurologista especializado em fitoterapia para transtornos neurológicos, explica: o açafrão é um dos poucos fitoterápicos com estudos clínicos robustos demonstrando eficácia comparável a medicamentos ansiolíticos convencionais. Sua vantagem é não causar sedação excessiva ou comprometimento cognitivo, efeitos colaterais particularmente problemáticos para idosos. Dona Carmen, 83 anos, compartilha sua transformação: eu tinha crises de ansiedade frequentes, com palpitações e sensação de falta de ar. Tomava um ansiolítico que me deixava sonolenta e confusa. Minha médica sugeriu que eu experimentasse açafrão diariamente. No início, achei caro, mas quando percebi que poderia reduzir o medicamento, vi que valia o investimento. Após 2 meses, reduzi o medicamento pela metade, e após 4 meses, só uso em emergências. O açafrão me deu tranquilidade sem me deixar dopada. Como incorporar açafrão à dieta? Infusão diária. Adicione 5 a 7 filamentos em água quente, deixe repousar por 10-15 minutos. Consuma 1 a 2 xícaras por dia. Adição a refeições: incorpore pequenas quantidades a arroz, sopas, ensopados ou mariscos. Leite de açafrão: misture alguns filamentos em leite morno, animal ou vegetal, antes de dormir para um efeito ansiolítico noturno. Suplementação: para efeitos terapêuticos mais consistentes, existem extratos padronizados de açafrão em cápsulas, sempre sob orientação médica. O farmacêutico e fitoterapista Dr. Paulo Mendes recomenda: para benefícios ansiolíticos, a qualidade do açafrão é crucial.
Infelizmente, é uma das especiarias mais adulteradas do mundo. Busque açafrão certificado, preferencialmente de origem espanhola ou iraniana. Os filamentos devem ser de cor vermelho intenso com pontas alaranjadas. Açafrão pálido ou completamente vermelho uniforme pode ser falsificado. Consideração econômica: o açafrão genuíno é caro, mas por ser tão potente, pequenas quantidades são suficientes para efeitos terapêuticos. Para quem não pode investir no açafrão regularmente, a suplementação padronizada pode ser uma alternativa mais acessível para obter os benefícios ansiolíticos. Como criar uma estratégia anti-ansiedade personalizada agora que conhecemos os 5 alimentos transformadores para combater a ansiedade após os 60 anos, vamos entender como combiná-los em uma estratégia prática e personalizada. Protocolo básico anti-ansiedade para idosos: manhã. 200 ml de kefir em jejum, café da manhã incluindo meio abacate em torrada integral ou em smoothie, infusão de açafrão para levar ao longo da manhã, almoço. Incluir sardinha 2 a 3 vezes por semana, pequena porção de sementes de abóbora, 1 colher de sopa, adicionada à salada ou como acompanhamento lanche da tarde. Kefir com frutas ou punhado de sementes de abóbora, 15 a 20 gramas, quando sentir ansiedade mais elevada, jantar. Refeição leve incluindo pelo menos um dos 5 alimentos anti-ansiedade. Chá de açafrão 1 hora antes de dormir para quem sofre com ansiedade noturna. O psiquiatra Dr. Carlos Eduardo Mendes recomenda. Para a ansiedade crônica, recomendo uma abordagem em 2 frentes: consumo diário de ao menos 3 desses alimentos para efeito cumulativo, e ter sempre à mão um resgate natural para momentos de crise, geralmente açafrão em infusão concentrada ou um punhado de sementes de abóbora funcionam bem para esse propósito. Adaptações para condições específicas: para diabéticos, reduza porções de abacate, 1/4 ao invés de 1/2. Priorize sardinha e sementes de abóbora. Use kefir natural sem adição de açúcares para hipertensos. Enfatize todos os 5 alimentos, especialmente benéficos para a pressão arterial. Evite versões de kefir ou sardinha em conserva com alto teor de sódio para quem toma ansiolíticos. Consulte seu médico antes de iniciar, pois alguns destes alimentos, especialmente açafrão, podem potencializar o efeito dos medicamentos. Implemente gradualmente, permitindo possível redução medicamentosa sob supervisão além da alimentação. Práticas complementares anti-ansiedade para potencializar os benefícios dos alimentos anti-ansiedade. Algumas práticas complementares são especialmente eficazes. Respiração diafragmática regular. A psicóloga doutora Beatriz Lima explica: a respiração diafragmática ativa o nervo vago, principal componente do sistema parasimpático, responsável por acalmar o organismo. Praticada regularmente, funciona em sinergia com os nutrientes anti-ansiedade, potencializando seus efeitos. Prática simples. 5 minutos, 3 vezes ao dia, respirando profundamente pelo nariz, expandindo o abdômen, não o peito, e expirando lentamente pela boca. Banhos mornos com magnésio. O dermatologista Dr. Roberto Franco sugere: a absorção transdérmica de magnésio é uma via eficiente para complementar a ingestão através dos alimentos. Um banho de 15-20 minutos com sais de magnésio, 3 vezes por semana, pode potencializar significativamente o efeito calmante dos alimentos ricos neste mineral. Contato com a natureza. A exposição regular a ambientes naturais reduz significativamente o cortisol e acalma o sistema nervoso simpático. Mesmo que breve, 20 minutos de contato com áreas verdes 3 vezes por semana tem efeito mensurável sobre os níveis de ansiedade em idosos. Quando buscar ajuda profissional. Embora os alimentos anti-ansiedade possam trazer benefícios significativos, é importante reconhecer quando ajuda especializada é necessária. Ansiedade que interfere significativamente nas atividades diárias. Ataques de pânico frequentes. Fobias incapacitantes. Ansiedade acompanhada de sintomas depressivos graves. Pensamentos obsessivos ou comportamentos compulsivos. A doutora Mariana Campos, geriatra e psiquiatra, enfatiza: a alimentação anti-ansiedade funciona melhor como parte de uma abordagem integrada que pode incluir psicoterapia, técnicas de relaxamento e, em alguns casos, medicamentos apropriados. Os alimentos são aliados poderosos, mas não substitutos para cuidados profissionais em casos moderados a graves.
Conclusão: nutrindo a serenidade na terceira idade ao finalizarmos nossa jornada pelos 5 alimentos transformadores para a ansiedade: abacate, sementes de abóbora, sardinha, kefir e açafrão, fica claro que a natureza nos oferece recursos poderosos para restaurar o equilíbrio emocional, mesmo após os 60 anos. Como resume o Dr. Fernando Alves, especialista em medicina integrativa, o cérebro ansioso é um cérebro faminto, não necessariamente de calorias, mas de nutrientes específicos que se tornam menos disponíveis com o envelhecimento. Quando fornecemos esses nutrientes de forma consistente através dos alimentos certos, criamos as condições bioquímicas para que a serenidade natural possa emergir. Imagine iniciar seu dia sem aquela sensação de aperto no peito, sem a preocupação constante que parece consumir sua energia. Visualize-se enfrentando os desafios cotidianos com equilíbrio e clareza, não com medo e apreensão. Pense em redescobrir o prazer de momentos simples, sem a interferência da ansiedade que rouba o presente. Esta não é uma promessa vazia, mas uma possibilidade concreta para muitos idosos que sofrem com ansiedade crônica. E o melhor, começa com escolhas simples e acessíveis na sua próxima refeição. Que tal iniciar hoje mesmo? Talvez com meio abacate no café da manhã, um punhado de sementes de abóbora como lanche, ou uma xícara de infusão de açafrão antes de dormir. Seu sistema nervoso e sua qualidade de vida agradecem.